Professor André, tá aí? Certo, então vamos começar. Boa tarde a todos e todas. Como falaram na minha apresentação, eu sou graduando em Políticas Públicas, estou cursando atualmente o 7º semestre e sou orientanda de iniciação científica do professor André Marenco desde o início de 2018. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é fruto de um estudo que eu fiz junto com o professor André Marenco e eu espero que surjam contribuições para a gente dar prosseguimento ao trabalho com aquilo que a gente já fez até o momento, compartilhando com vocês. Espero que vocês aproveitem, certo? Então, o título do trabalho é Municípios são todos iguais, decisões sobre o gasto, orçamento e políticas públicas em governos locais. O título busca instigar a gente a pensar um pouco para além do que os estudos até o momento trazem para a gente, de como isso, como a alocação do gasto nos municípios se dá, se ela sofre algum tipo de diferenciação entre eles ou não. Então, a busca aqui é por investigar se existe variação nesses gastos, e eu vou explicar um pouco melhor como a gente fez isso e como isso vem sendo feito nos estudos até o momento. Então, a apresentação vai se estruturar basicamente com objetivo, apresentando o objetivo, contextualizando como os municípios se colocam dentro das instituições brasileiras até o momento, como o gasto público se dá dentro desses municípios e as contribuições para a temática que foram feitas até o momento e as contribuições que esse estudo visa ter. Depois disso, eu vou apresentar um pouco os procedimentos e os métodos que a gente utilizou e os resultados que a gente obteve com isso. Então, o objetivo do trabalho, como eu já adiantei um pouco, é demonstrar a existência dessas variações de preferências orçamentárias dentro dos municípios, fazendo um recorte horizontal, ou seja, comparando municípios entre eles com os seus gastos. E, através disso, analisar os fatores explicativos para as diferenças nas alocações desses municípios com essas variações. Então, dentro do Brasil, os municípios têm status de ente federado, o que, comparando com as outras democracias, é um diferencial. Então, tem uma dinâmica própria que é só nossa. E o aumento, isso ocorreu principalmente depois da Constituição de 88, né, todos esses itens que eu vou citar agora. O primeiro deles é o aumento nas competências dos municípios, ou seja, o aumento nas atribuições que eles tiveram a partir disso. Então, que eles tiveram aumento das suas responsabilidades sobre educação básica, atenção básica em saúde, que apesar da gente, se a gente for pensar dentro das políticas públicas, por mais que a gente traga o conceito de educação básica e de atenção básica, elas são aquilo que estrutura todo o resto da política. Então, se for pensar, é decisivo que a gente tenha esse início bem implementado, então faz bastante diferença o que esse município está fazendo ou não dentro da política. Para além disso, o transporte municipal e o urbanismo, que são funções históricas relacionadas mais à execução dos municípios, políticas mais implementadas historicamente pelos municípios. Além disso, a gente tem uma evolução na receita fiscal dos municípios, que apesar de ser a parcela de receita menor dentro dos 3 níveis, né, da União, dos estados, nos últimos 30 anos ela cresceu bastante. A União se manteve com estabilidade na sua execução de despesas. Os municípios tiveram sua execução orçamentária nominalmente bastante aumentada e os estados perderam um pouco de espaço. Então, ainda que eles sejam a menor execução, eles tiveram um aumento considerável nos últimos 30 anos. E dentro desse gasto, existem algumas regulações, né? O que a gente chama de regulações aqui são legislações que condicionam algum tipo de limitação do gasto. Aqui a gente traz a saúde e educação, que, como é de conhecimento, tem os limites constitucionais, limites mínimos constitucionais, sendo para o município saúde 15% e educação 25% da receita. E o limite de gasto com pessoal, que daí é um limite máximo, e um limite de endividamento também, são regulações advindas da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, muitos autores até o momento argumentam que essas regulações diminuiriam a discricionariedade sobre o gasto que o município poderia ter. E a gente traz essa análise de algumas dessas funções aqui também justamente para verificar se isso de fato ocorre. Então, isso foi um pouco do pano de fundo institucional, daquilo que a gente trabalha, de como os municípios trabalham na alocação de recursos, e agora eu vou trazer um pouco de como os estudos vêm apresentando essa temática até o momento. Então, até agora, o que é bastante reforçado são as assimetrias entre os três níveis de poder, baseado nessa alocação de prerrogativas de políticas e nos recursos fiscais. Então, batendo muito na tecla de que eles têm uma execução orçamentária menor e que as diretrizes das políticas viriam de níveis acima. Para além disso, também, se tem, desde a Constituição, um foco em analisar esses conflitos a partir de ter uma autonomia reduzida, apesar de ter o orçamento, ter uma autonomia reduzida para implementar políticas públicas dentro dos municípios. E aqui eu trago uma citação de um trabalho da Marta Aretti, que reflete bem como boa parte dos estudos retrata essa questão até o momento. Então, que é o formato da descentralização adotada no Brasil manteve a autonomia política dos governos municipais, restringindo significativamente a sua autonomia para tomar decisões sobre o exercício das políticas que lhes são atribuídas. Ou seja, mesmo que o município tivesse atribuições dentro de uma política, essas seriam restringidas com diretrizes que viriam de maneira top-down para ele. E esses estudos todos, eu estou ouvindo mais uma... Aqui. E esses estudos foram principalmente baseados na análise das médias de gastos nas médias de gastos dos municípios, então não analisando eles de maneira horizontal, né, que é o termo que a gente está utilizando aqui no artigo. Então, esse estudo aqui que a gente está propondo, o professor, busca se aliar junto com alguns outros estudos que trazem a hipótese de que os arranjos institucionais produzidos dentro de todo esse arcabouço que eu citei anteriormente, mais algumas questões, produziram efeitos distintos dentro do universo dos nossos municípios, né? Pensando que a gente tem realidades muito diferentes, a gente tem uma amplitude geográfica muito grande, uma diferença de clima, diferença de muita coisa, né? São universos realmente totalmente diferentes e que isso implicaria diferenças em vários âmbitos e não seria diferente com o gasto público. Então, somando-se a essa visão, a gente projeta um estudo aqui com um desenho comparativo voltado para o exame das assimetrias horizontais entre os municípios, ou seja, voltado para analisar de que maneira os gastos são feitos e se há essa variação, buscar a explicação de fatores que condicionem essa diferença na alocação. Então, o que faria um município gastar mais ou menos com educação, né? Seriam questões eleitorais, seriam questões de capacidade estatal, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como a gente mensurou isso. Então, nos procedimentos e métodos do estudo, a pesquisa é quase experimental, com abordagem quantitativa, né? A gente fez uso de estatística descritiva e de regressão linear para fazer inferência causal. A unidade de análise aqui foram os municípios, então a gente trabalhou com quase 5.000 municípios, né, de acordo com a disponibilidade das informações que as bases de dados abertos nos deram. Aqui a gente utilizou a base de dados do perfil de municípios do IBGE, MUNIC, o SINCOF, que é de onde eu extraí as informações orçamentárias, né, onde tem a execução orçamentária de todos os entes, e também do Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente tem as informações sobre eleições e ideologia partidária. O recorte temporal que a gente escolheu adotar aqui foi de 2013 a 2016, porque é o último ciclo de governo municipal que a gente tem fechado completo, né? E isso serviu como um controle para a gente ter uma referência se aquele gasto estaria variando por uma questão eleitoral, né, de ser o último ou o primeiro ano de um mandato, ou não. Então a gente optou por analisar esses 4 anos e também para analisar a variação num período um pouco maior, para não analisar um ano pontual e daqui a pouco inferir que teve uma variação, mas que se deu por alguma coisa muito específica. Então, analisando esse conjunto de anos, a gente consegue uma solidez nos nossos resultados maior.
Então, as funções alocativas que a gente analisou, e aqui são o foco do nosso trabalho, foram saúde e educação. Como eu citei anteriormente, a gente vai chamar elas aqui de funções reguladas, porque elas têm um limite mínimo constitucional. E, para além disso, para comparar e verificar se de fato isso faz com que elas tenham uma discricionalidade maior ou menor, a gente trabalhou com outras 6 funções alocativas, sem esse limite mínimo constitucional, né, que é uma característica dessas anteriores. E a gente trabalhou com essas 6 aqui, que eu vou mostrar agora, que são funções que têm bastante diferenças entre si. Então, a gente quis olhar comportamentos de dinâmicas diferentes. Por exemplo, urbanismo, como eu citei, é uma função onde, historicamente, o município tem mais espaço. Segurança, por sua vez, já é uma área onde o município não tem papel de protagonista, né? Muito fica a cargo do Estado e uma coisa fica a cargo da União. Então, essas optaram por isso. E algumas outras funções para que a gente pudesse analisar esse gasto também foram incluídas, como assistência social, cultura e o saneamento, que são questões que também falam bastante com a dinâmica local e que poderiam ter influência dessas diferenças. Então, a partir dessas funções alocativas, se calculou a proporção no gasto que elas representavam dentro de toda a despesa. Então, dentro do total do gasto de 2013, a proporção que se gastou com saúde, a proporção que se, né, trabalhando sempre com proporções, porque não faria sentido trabalhar com valor nominal dentro da dinâmica dos nossos municípios, que são muito diferentes, né, não tem a mínima uniformidade no valor nominal. Então, nessas proporções, a gente fez uma análise descritiva para verificar se tinha uma variação entre elas, e posteriormente foram essas proporções que a gente utilizou como variável dependente das regressões. Então, dentro da variação dos gastos aqui, a ideia não é se alongar muito no gráfico, que eu sei que fica um pouco ruim de ver, mas é trazer como exemplo, né, as análises que a gente fez, analisando o desvio padrão de cada uma das funções no ano respectivo. Então, saúde 2013, educação 2016, por exemplo, e a gente fez gráficos box plot, onde a gente identificou que mesmo essas duas funções que são reguladas, obtiveram a mediana delas foi acima do valor mínimo constitucional. Então, deixa eu olhar aqui, a mediana para a educação foi 29%, então que é 4 pontos percentuais acima do limite mínimo constitucional, e também o desvio padrão dessa função foi maior dentre todos. Então, aqui há um indicativo de que mesmo com essa regulação, os municípios têm um comportamento diferenciado, né? Assim como a gente teve esses municípios que gastaram para além do limite, tem muitos municípios, e aqui a gente não está falando de casos específicos, é um número considerável, que não atingiram, não gastaram o limite mínimo constitucional. Isso funciona também para a saúde, com valores um pouco menores, né, dado que a saúde representa um pouco menos no orçamento, mas ela também apresentou essa variação. E aqui eu trago outros 2 gráficos de funções não reguladas para mostrar um pouco essa diferença do que acontece quando o município tem maior competência ou não tem maior competência sobre a função. Então, segurança foi onde a gente observou o menor desvio padrão entre as proporções de gasto, que é onde o município não é de fato protagonista na implementação da política. E no urbanismo, dentro das funções não reguladas, foi a que apresentou o maior desvio padrão, né? Então, isso já dá bastante embasamento para a gente seguir as análises de que sim, existe essa variação, e isso é o achado principal do trabalho até o momento, que para a gente analisar, então, o porquê dessas variações e que dinâmicas próprias tem dentro dessas funções. Então, aqui é um pouco do que eu já citei, que as funções com regulação foram as que apresentaram maior variação. E a única função que apresentou uma variação entre os anos de 2013 e 2016 foi a assistência social. E, fora isso, todas as outras 7 apresentaram uniformidade. Portanto, esse controle, isso não seria um diferencial dentro delas. O que acontece com a assistência social, a gente fez uma análise complementar depois para explicar esse comportamento também. E o indicativo é de que o nível de competência atribuído ao município sobre cada função é um fator importante, sim, para ter essa variação.
E aqui embaixo eu trago a ordem do desvio padrão. Não quis sobrecarregar com números aqui, mas o desvio aqui, o primeiro de segurança, que foi o mais baixo, foi 0,6, e de educação foi 9, se eu não me engano. Depois o professor pode me corrigir. Então, aqui a gente pode ver que saúde e educação estão na ponta como aquelas que mais variaram, sendo seguidas por urbanismo e transporte, né? E aqui, para o final, a gente tem segurança, cultura e assistência social. Então, partindo desse achado, que foi bem importante, que confirmou a nossa hipótese de que sim, essas dinâmicas são diferenciadas na nossa realidade dos municípios, se buscou montar modelos com fatores explicativos, possíveis fatores explicativos para essa variação dentro do gasto, né? A gente dividiu os fatores explicativos em 3 clusters de variáveis, né? O primeiro deles a gente chamou de demográfico, onde a gente colocou o índice de desenvolvimento humano, Gini e população. O segundo foi partidário eleitoral, né, onde a gente colocou questões relacionadas à dinâmica eleitoral, como o partido do prefeito que foi eleito no ano de 2012, o alinhamento desse partido com o governador do estado e com o presidente, e 2 indicadores de competitividade eleitoral ali, que é a porcentagem de votos do prefeito eleito e a continuidade partidária do prefeito. E, por último, a gente fez um grupo de variáveis com indicativos da capacidade estatal. Então, com a idade do município, né, o número de anos de instalação que esse município tem, a proporção da receita que é derivada de arrecadação própria e a proporção da receita que é derivada de transferências federais, né, para ter um pouco essa dinâmica de onde vem o dinheiro e se ele é alocado, se isso faz diferença. E a qualificação da administração direta, que foi mensurada aqui como a porcentagem da administração direta que tinha graduação ou graduação e pós-graduação. Então, essas foram as variáveis que a gente utilizou nos modelos de regressão linear, variáveis independentes, né? A variável dependente que a gente utilizou por verificar que não havia uma variação muito grande entre os anos nas proporções de gasto, a gente optou por utilizar só o ano de 2016 como variável dependente. E para ficar mais fácil de inferir os resultados, do que fazer médias entre os anos, então para ficar um modelo mais nítido de ser entendido. E, no geral, os modelos apresentaram um poder explicativo baixo, mas eu vou apresentar alguns destaques que a gente observou que dão indicativos do que pode ser o prosseguimento do estudo. Então, aqui é uma tabela só para mostrar que boa parte das variáveis foi significativamente estatística. O que ocorreu foi que o coeficiente de regressão delas foi bem baixo, né? Então, mas de fato elas tiveram significância. Então, a ideia não é discutir porque a tabela não é só mostrar alguns destaques do que a gente achou. Então, dentro de todos os modelos ali que estavam naquela tabela, o que apresentou o maior poder explicativo foi o de educação, junto com as variáveis demográficas ali que eu mostrei, o índice de desenvolvimento humano, o Gini e a população. E o que ocorreu aqui, que foi que é um nó que a gente ainda está analisando, é que o IDH foi significativo estatisticamente para a saúde e para a educação. Só que o que ocorreu é que ele apresentou sinais diferentes para cada uma das funções. Para a saúde ele apresentou sinal negativo e para a educação ele apresentou sinal positivo. Então, isso dá um indicativo para a gente de que a educação teria um padrão redistributivo e a saúde não, dentro da alocação dos municípios. E para isso foi feita uma análise complementar posteriormente sobre a distribuição do Fundeb, para analisar um pouco esse comportamento dentro da educação e ver se isso faria algum tipo de diferença. No modelo eleitoral, nenhuma das variáveis foi significativa para todas as 8 funções que a gente analisou. Ele foi o modelo que apresentou os menores poderes explicativos e também os mais baixos coeficientes de regressão dentro das variáveis, né? O maior aqui foi para transporte, que ainda foi bem baixo. E no modelo de capacidade estatal, transferências governamentais foram significativas foi uma variável significativa para todas as funções. De novo com essa característica de ser negativa para algumas e positiva para outras, né? Indicando que cada uma das funções tem dinâmicas próprias. O maior poder explicativo aqui foi para a segurança,
E o que faz sentido, se a gente for pensar depois em alguns estudos sobre transferências que viriam de outros órgãos, de outros entes federados, para que fossem alocados dentro dessa política, que não é muito referência para o município. Então, as análises complementares que eu comentei, a primeira delas que a gente realizou foi para verificar se essa diferença na assistência social entre os anos tinha alguma relação com o repasse do seu fundo. E, de fato, ao fazer as correlações entre a proporção que foi alocada de gasto na assistência social e o fundo de assistência social municipal, o repasse que foi feito para ele, a gente vê que de 2013 para 2016 a correlação aumenta, né? Se for comparar 2013 com 2016, a gente tem mais de 0,1% da correlação aumentando, o que significaria que ao longo desses 4 anos a política ficou cada vez mais dependente do repasse do fundo, tendo menos recurso do próprio município empregado nela. Então esse foi o diferencial que fez com que ela tivesse uma queda na sua proporção de gasto. Outra análise complementar que a gente fez até o momento foi inserir questões relativas ao controle social para a saúde e educação. Então, para a saúde, a idade do conselho, ou seja, o tempo que o conselho estava ativo no município, foi significativa, e para a educação, só a existência do conselho já foi significativa também. Mas o poder explicativo do modelo não aumentou muito, né? Eles foram inclusos junto no modelo demográfico. E a análise do Fundeb, que eu comentei anteriormente, foi feita uma variável que representava, dentro do gasto total com educação, qual a proporção que representava de repasse do Fundeb naquele ano. Essa variável, quando colocada no modelo junto com transferências federais e com alinhamento com o governo, então a gente quis fazer uma análise sobre influências externas dentro da educação, não apresentou coeficiente explicativo muito alto esse modelo, mas a variável foi significativa. Quando a gente faz uma correlação dessa mesma variável com o gasto com educação, a gente tem uma correlação positiva, mas que não é muito alta, que é de 0,24, 25 ali. Então, nas considerações finais, assim, o que a gente tem até o momento, a gente identificou essa variação nos gastos, contrastando bastante com o que vem sido colocado no mainstream até o momento do tema. E isso é um achado bem importante, que a gente tem bastante coisa ainda para analisar. Então, por isso, as próximas etapas são de compreender um pouco dentro dessas diferentes dinâmicas que permeiam as funções, o que podem ser fatores explicativos que melhorem aqueles modelos que eu apresentei aqui para vocês. Até o momento que a gente tenha isso, é um trabalho com bastante análise, e essas 8 funções são bem importantes, porque são funções que praticamente esgotam o orçamento municipal. E espero que vocês tenham gostado. Não sei se o professor vai querer complementar alguma coisa, mas era isso. Agradeço vocês pela atenção. Nada a declarar. Então tá bom, então fiz um bom trabalho. Obrigada, gente.
Oi, Manuel. Não está dando para ouvir. Será que eu não estou ouvindo? Oi, retornei. Desculpe o imprevisto. Ah, só um minutinho que houve um problema aqui de conexão. Ok. Desculpe o imprevisto, houve problema de conexão aqui. Obrigado, Lídia. Obrigado, André, pelo trabalho. Passamos agora para o trabalho da Maria Alice. Maria Alice, eu vou te habilitar como apresentadora, ok? Sim, senhor. Muito obrigada, Manuel. O trabalho da Maria Alice se chama Emendas Parlamentares dos Governos Federais do Rio Grande do Sul e a Geografia do Voto, 2006-2017. A Maria Alice é graduada em Políticas Públicas pela URGS e atualmente ela faz curso mestrado no PPG em Políticas Públicas também aqui na URGS. Só um minutinho. Ok, Maria Alice, tu estás habilitada agora. Tá, vou fazer o upload da apresentação. As questões depois do trabalho do André e da Lídia ficam por final, tá? Aí junto com as questões que serão postas ao trabalho da Maria Alice, ok? Questões podem ser colocadas tanto por áudio, mas eu acho melhor colocar aí no texto, ali no bate-papo público ali, fica mais ágil, eu acho. Para adiantar, do dia 22 de abril, nosso próximo encontro, no mesmo horário, também nesse mesmo link, teremos dois trabalhos. Tá? O primeiro trabalho da professora Maria Isabel Noll e do Leonardo Gelinski, A Democracia que Não Foi, Análise da Bibliografia sobre o Processo Constituinte de 1988. E o trabalho do professor Rafael Baixada, de Seu Gerardi e da USP, Marcos Paulo dos Reis Quadros, da PUC do Rio Grande do Sul, Evangélicos, Católicos e Ação Legislativa, o padrão secular de atuação da bancada religiosa na Câmara dos Deputados 2011-2018. Então, dia 22 de abril, no mesmo local, no mesmo horário. Ok, Maria Alice? Tudo certo. Posso começar? Pode começar. Eu vou expandir minha tela aqui da apresentação, então eu vou acabar não vendo talvez o que vocês escrevem. Se vocês quiserem me interromper por algum problema de conexão, que não estejam me ouvindo ou me vendo, me avisem que daí eu paro e dou um jeito. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Manuel, Marenco, eu queria agradecer por vocês terem incluído o meu trabalho aqui no NUPEGS Papers. Eu estou muito feliz. Esse estudo que eu elaborei, ele foi feito para minha graduação, então no curso de Políticas Públicas.
Ele é intitulado Emendas Parlamentares dos Deputados Federais do Rio Grande do Sul e a Geografia do Voto. Foi um estudo que eu fiz a partir do ano de 2006 até 2017. O objetivo desse trabalho é de analisar como as emendas individuais elaboradas pelos deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, eles distribuem para os municípios e tentar relacionar isso com os partidos aos quais esses deputados pertencem e os padrões espaciais de votos nas eleições de 2006, 2010 e 2014. Eu elaborei um banco de dados contendo as emendas liquidadas entre os anos de 2008 a 2017, que é justamente o período aí que compreende a participação dos deputados nos orçamentos de 3 legislaturas. A análise geoespacial que eu fiz dos votos partiu do método do Carvalho, de concentração e dispersão, e dominância ou não dominância das votações nos municípios. Além disso, eu apliquei o índice de conexão, que foi proposto pelo Lago, para avaliar como é que os deputados encaminham as emendas para esses municípios que são eleitoralmente mais importantes para eles. Os primeiros estudos sobre padrões espaciais de votos dos deputados, o primeiro deles vai partir aí do David Fleischer, em 76, que foi um dos primeiros, então, a definir parâmetros para determinar a concentração e dispersão de votos dos deputados federais de Minas Gerais. Posteriormente, o AMES vai desenvolver também outros 2 padrões baseados no desempenho municipal dos candidatos, que é formado pela dominância ou compartilhamento, e o segundo vai utilizar o Mohan 1, que vai calcular a distribuição espacial dos votos onde o candidato teve um bom desempenho. Então, o Carvalho também desenvolve esses outros 2 padrões que eu já falei para vocês no trabalho no mesmo ano, praticamente, né? A participação dos deputados no orçamento, ela se dá através da CMO, onde 30 deputados e 10 senadores participam dessa comissão. Além disso, os deputados, de modo geral, podem propor emendas aos projetos que tramitam na CMO. Essas emendas elas podem ser tanto de receita como de despesa e são divididas em áreas temáticas. Então, o deputado ele pode propor emendas tanto para a área da educação, quanto para a área da saúde, meio ambiente, e aí vai. E esses valores, essas propostas, elas têm uma quantidade limitada. Cada parecer preliminar vai limitar a quantidade de cada deputado para propor emendas individuais. Esse primeiro gráfico apresenta o valor máximo estipulado em emendas por parlamentar no período que eu estou analisando, né? Então, em 2008, foi verificado aqui o menor valor por parlamentar, de 10 milhões cada um. E em 2013, cada parlamentar podia gastar um total de 19 milhões em emendas. Bom, tendo essas emendas aprovadas e incluídas no orçamento, cabia até 2015 o Executivo decidir se executava ou não com essas emendas orçamentárias, justamente porque a legislação instituía esse caráter autorizativo para elas. A emenda constitucional 86 de 2015, que vai ficar conhecida aí como a Lei do Orçamento Positivo, vai mudar essas normas e ela vai instituir que as emendas elas vão ser aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida. Os estudos que vão tratar sobre as emendas, eles geralmente se dividem em 2. Alguns deles vão tratar das emendas na arena eleitoral e outros estudos vão tratar sobre a emenda na arena legislativa. Alguns estudos sobre a arena eleitoral. Alguns deles vão estudar a relação do voto com as emendas. Então, esses trabalhos eles vão tentar entender se as emendas elas geram, se os deputados eles conseguem se reeleger, se as emendas auxiliam os deputados a se reeleger, encaminhando esses recursos para os municípios. Estudos mais recentes, como o do Baroni, o do Baião e do Couto, eles vão demonstrar que os deputados federais favorecem mais os municípios onde o prefeito pertence ao mesmo partido do deputado. Então, ao invés de propor uma conexão eleitoral, como esses estudos de relação com o voto do EMS, da Lara Mesquita, vão propor, o do Baroni e do Baião e Couto, eles vão propor que, na verdade, existe uma conexão partidária entre prefeito e deputado.
Além disso, o Ames, o Carvalho e o Lago vão analisar os padrões de votação e a distribuição de emendas às bases. Eles vão entender, nos estudos deles, vão concluir que determinados padrões estão relacionados com a forma como os deputados distribuem as emendas para os municípios nos seus estados. Os estudos na arena legislativa, sobre as emendas na arena legislativa, Pereira Miller vão entender que esse caráter autorizativo das emendas vai promover essa relação de barganha entre executivo e legislativo. Já Figueiredo e Limongi vão entender que as normas que regem o Congresso impedem que os deputados atuem de modo paroquial, né, que eles não vão atuar de modo a só beneficiar suas bases eleitorais. E também vão afirmar que não é possível afirmar que existe uma relação de troca entre executivo e legislativo, justamente porque seria muito mais vantajoso para os representantes ter seus interesses representados pelos partidos e não eles, de forma individual, fazer essa barganha com o executivo. Além disso, Pereira Miller, nesse mesmo tempo, vão interpretar que as perspectivas sobre o comportamento dos deputados no legislativo e no âmbito eleitoral, eles são faces de uma mesma moeda. Então, por um lado, os deputados vão estar procurando se reeleger, e isso na arena eleitoral, né? E na arena legislativa vão procurar ter essa relação de barganha com o executivo. Indo mais para a minha análise, então, como eu já falei, eu utilizo a metodologia do Carvalho justamente para analisar essas 3 eleições, de 2006 a 2014. Além de analisar os padrões dos deputados eleitos, eu vou estudar também o dos suplentes, que foram empossados durante essas 3 legislaturas, né? Então, na legislatura de número 53, 11 suplentes foram empossados, 9 foram empossados na de número 54 e 7 na de número 55. Apliquei, então, o método do Carvalho para descobrir a concentração e dispersão dos votos dos deputados eleitos pelo Rio Grande do Sul, dessas 3 eleições. E esse gráfico mostra, entre os eleitos primeiro, né, que boa parte deles vai estar inserido no padrão de dispersão alta. Desculpa, é importante lembrar que no padrão de concentração e dispersão são 4 categorias: dispersão alta, dispersão média e concentração alta. Então, entre os eleitos, boa parte deles vai estar inserido na categoria de dispersão alta. Aumenta, né, esse número de candidatos aqui inseridos nesse padrão, de 17 em 2006, vai passar para 26 em 2014. E os suplentes, eles vão estar muito mais inseridos na categoria de concentração média e concentração alta. Apliquei também o método para descobrir a dominância da votação desses deputados. Então, o gráfico 3 apresenta essa classificação, também com outros quatro padrões, sem dominância baixa, dominância média e dominância alta. E aqui a gente vai poder ver que tanto os deputados eleitos quanto os suplentes, eles vão estar muito mais inseridos na categoria de dominância baixa. Não se vê quase nenhum, só em 2006, alguns deputados inseridos na categoria de sem dominância. E vai ser principalmente em 2010 que entre os eleitos a gente vai ver alguns eleitos com uma dominância média. Eu combinei essas tipologias, então é o seguinte: aqueles deputados inseridos nos padrões de dispersão alta e dispersão média, eles foram inseridos na categoria de fragmentados. Aqueles que estavam na categoria de concentração média e concentração alta, inseridos na categoria de concentrados, foram incorporados também os deputados sem dominância e com dominância baixa na categoria de não dominantes, e os de dominância média e dominância alta foram inseridos na categoria de dominância. Então, combinando essas tipologias, criou-se outros quatro padrões, que é fragmentado dominante, fragmentado não dominante, concentrado dominante e concentrado não dominante. O gráfico 4 vai apresentar, então, esses padrões de acordo com os deputados eleitos e suplentes durante esse período. O que a gente pode ver é que, entre os eleitos, boa parte deles vai estar inserido, então, no padrão de fragmentado e não dominante. Não se vê nenhum suplente inserido na categoria fragmentado dominante. E boa parte dos suplentes vai estar principalmente na categoria concentrado dominante e concentrado não dominante. Vou fazer uma recapitulação aqui. Para mim,
inserir os deputados nesses padrões é justamente importante para eu entender como essas emendas vão ser distribuídas lá na frente. O que eu espero é que a literatura me diz, na verdade, é que deputados inseridos em padrões de não dominância, tanto fragmentado não dominante quanto concentrado não dominante, tendem a levar menos recursos para suas bases eleitorais, tendem a dar menos importância para isso. Enquanto aqueles que têm a votação concentrada dominante e fragmentada dominante tendem a levar muito mais recursos e beneficiar muito mais suas bases eleitorais. Então é isso que eu vou fazer lá na frente, na hora que eu for analisar as emendas. Eu também combinei as tipologias por partido. O que eu pude notar, e eu não vou apresentar de cada eleição, para não ficar muito repetitivo, mas o que eu pude notar é que são poucos os partidos e seus candidatos que estão enquadrados nesse perfil de dominância. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas essa não dominância pode estar ligada a diversas questões e estratégias dos deputados ao longo da concorrência ao cargo, né, de deputado. Mas o que eu pude ver é que ao longo dessas 3 eleições, aqueles partidos, aqueles deputados e seus partidos que podem agir de modo a favorecer mais suas bases e levar mais recursos para aqueles municípios onde eles foram mais votados, é justamente do PT, do PP e do PTB, justamente porque pelo menos um de seus parlamentares durante esse período eleitoral, eles estiveram inseridos nas categorias de dominância. Aqui, então, eu só vou mostrar daqueles que foram eleitos em 2010, como é que eles estão distribuídos ao longo dessas categorias, né? É bom lembrar também que o PT, o PP e o PMDB são aqueles partidos que elegem, que têm mais representação pelo Rio Grande do Sul. O PT vai eleger sempre de 7 a 8 deputados, o PP de 5 a 6 e o PMDB de 4 a 5 deputados. O PDT e o PTB sempre vão, nesses 3 períodos que eu analisei, vão sempre eleger 3 deputados cada um. O PSB aqui foi só nessa eleição que ele elegeu 3. Então, o que a gente pode perceber aqui, de acordo com os padrões de votação, é que metade dos deputados do PT está inserido no padrão fragmentado não dominante. Mas a outra metade vai estar inserida na categoria de dominância. Além disso, os deputados do PP, PMDB, PSB, PTB e PCdoB também vão estar inseridos nessa categoria de dominância. Eu separei, né, os suplentes e os eleitos justamente para ficar um pouco melhor de enxergar. Mas o que a gente pode ver aqui dos suplentes que tomaram posse durante a legislatura que vai de 2012 a 2015, é de que parte deles vai estar inserida na categoria de dominância, assim como os suplentes do PSB e do PTB. Só alguns do PMDB e PDT aqui que vão estar inseridos na categoria de não dominância. Bom, indo agora para a análise das emendas, o objetivo então é identificar como é que elas foram distribuídas e se isso vai estar alinhado com o tipo de votação e os partidos dos representantes eleitos. Eu analiso então as emendas que foram liquidadas de 2008 a 2017. Esse outro gráfico aqui, ele apresenta o número de emendas individuais aprovadas e liquidadas, tanto para o estado do Rio Grande do Sul, quanto para os municípios. O que a gente pode ver é que as emendas, tanto aprovadas quanto liquidadas, para o estado, elas são muito maiores do que a quantidade de emendas que são aprovadas e liquidadas para o município. Salvo aqui em 2011, é que as emendas aprovadas vão ser em número maior do que os estados, mas ainda assim, elas são pouco liquidadas. É a partir de 2015 que a aprovação e liberação desse recurso, liquidação desse recurso, é que vai se aproximar. Aqui também tem um ranking, essa tabela mostra um ranking dos 25 municípios que receberam as maiores quantias via emendas. Então, Porto Alegre aqui é a cidade que vai receber o maior aporte dos recursos, quase 50% do valor liquidado vem para Porto Alegre. Além disso, Pelotas, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, São Leopoldo, Santa Maria, são outros municípios também, além dos outros 20 e tantos, que vão ser mais beneficiados. É bom frisar aqui que
80% dos valores liquidados vem para esses 25 municípios e eles representam quase 45% do total de eleitores do Rio Grande do Sul. Bom, eu apliquei agora, então, eu aplico depois disso, o índice de conexão, que é justamente para eu entender como é que os deputados vão beneficiar, se vão beneficiar ou não vão beneficiar suas bases eleitorais. O índice de conexão, ele nada mais é do que um cálculo de proporção. Então, ele vai medir o percentual de recursos destinados aos 15 municípios onde o deputado recebeu mais votos sobre o percentual de votos que o deputado recebeu nesses mesmos 15 municípios. Aí foram criados três categorias onde esses deputados podem estar inseridos. Aqueles deputados que estão inseridos no IC menor do que 1 são aqueles deputados que vão destinar recurso em proporção menor à quantidade de votos recebidos nesses 15 municípios. Aqueles com IC maior do que 1 são aqueles deputados que vão destinar recurso em proporção maior à quantidade de votos recebidos nesses 15 municípios, que são importantes para eles. Deputados inseridos nessa categoria S/E-MUN, na verdade, por falta de um melhor nome, significa sem emendas para o município, são deputados que não tiveram nenhuma dessas emendas liquidadas para o município, apenas para o Estado, ou mesmo nem participaram do processo orçamentário por conta de afastamento das atribuições. Esse outro gráfico aqui, o gráfico 7, vai mostrar o índice de conexão conforme os 4 anos orçamentários das legislaturas. Então, o que eu posso ver aqui é que na legislatura que compreende os anos de 2008 a 2011, uma parte dos deputados vai estar inserida no padrão IC maior do que 1, e a outra parte, de forma igual, vai estar inserida no padrão IC menor do que 1, entre os eleitos, né? 2012 a 2015 aumenta um pouco o número de deputados inseridos no padrão IC maior do que 1, e 2016 e 2017, boa parte deles, dos eleitos, vai estar inseridos no padrão onde encaminha muito mais emendas para o Estado do que para o município. Entre os suplentes, daqueles que puderam propor, participaram do orçamento, vai ser mais em 2008 que os deputados vão estar inseridos nessa categoria de IC maior do que 1. Para as outras legislaturas, eles vão estar muito mais inseridos no IC menor do que 1, ou mesmo nem vão propor emendas para os municípios. Aqui, então, o que me interessa é justamente analisar esse índice de conexão de acordo com os padrões de votação. Então, aqui é da legislatura de número 53, daqueles que foram eleitos em 2006. E o que eu esperava, então, o que eu espero, como eu já disse para vocês, é daqueles deputados inseridos no padrão não dominante, estejam muito mais, em maior número, inseridos na categoria IC menor do que 1, e aqueles inseridos na categoria de dominância estejam muito mais inseridos na categoria IC maior do que 1. Aqui, para essa legislatura, a gente pode ver que um número maior aqui de deputados está na votação fragmentada não dominante, está inserida no perfil de IC menor do que 1, ou seja, de levar menos recursos para suas bases, assim como determina a minha literatura, né, a literatura que eu tenho como base. Ainda assim, o número aqui de deputados de votação não dominante é um pouco alto no IC maior do que 1. Mas, para aqueles que estão inseridos nos padrões de dominância, a parte dele entre os eleitos justamente está inserido nesse padrão de IC maior do que 1. Aquele suplente que pôde participar e mandar emendas para o Estado, inserido na categoria de concentrado dominante, vai estar justamente onde eu não esperava, que é no IC menor do que 1. Os outros 5 suplentes de votação não dominante vão estar inseridos na categoria IC maior do que 1. Aqui, para aqueles que foram eleitos, né, e pertencem à legislatura de número 54, a gente pode ver que entre os que têm votação fragmentada não dominante, vai ter um equilíbrio aí também deles distribuídos no IC maior do que 1 e IC menor do que 1. Mas, para aqueles que tiveram, de novo, votação dominante, eles vão estar muito mais inseridos no padrão IC maior do que 1, como eu esperava. Entre os suplentes, somente um de votação concentrada dominante é que vai estar inserido nesse padrão aqui, como eu esperava.
nesse gráfico 10 é justamente para aqueles da legislatura de número 55, que foram eleitos em 2014. A gente vê que é bem diferente, então, a forma como eles distribuem emendas, os deputados inseridos no padrão de não dominância vão levar muito mais emendas para o Estado de maneira geral e não levar para as bases eleitorais, salvo alguns aqui eleitos que estão inseridos, mas são poucos, né, inseridos nessa categoria de levar mais recursos para suas bases eleitorais. Daqueles que tiveram a votação dominante entre os eleitos, os que proporam emendas, né, eles não vão beneficiar muito suas bases eleitorais. Entre os suplentes, a gente não vai ver nenhum suplente inserido na categoria IC maior do que 1, mesmo quando eles estão inseridos na categoria de dominância. Aqui por partidos, eu peguei justamente aqueles que foram eleitos em 2010, que foi aquele outro gráfico lá que eu mostrei lá atrás dos padrões de votação, as tipologias combinadas deles, e a legislatura que eles pertencem. Então, metade dos deputados do PT está inserido na categoria de IC maior do que 1, de levar recursos para suas bases eleitorais, assim como uma parte dos deputados do PP, do PMDB, do PSB, todos do PDT, e pelo menos um do PCdoB. Entre os suplentes, aqueles do PT que tinham a votação concentrada dominante, que eu esperava que eles levassem muito mais recursos para suas bases eleitorais, eles vão agir de modo oposto aqui, nesse caso, e vão estar inseridos no padrão IC menor do que 1, levando proporcionalmente menos recursos para suas bases eleitorais, assim como os do PMDB, do PDT e do PTB. Somente um suplente do PSB durante essa legislatura que vai estar inserido no padrão IC maior do que 1. Bom, o que eu pude constatar nessas análises foi que os deputados eleitos e os suplentes, eles não estão inseridos nos padrões de votação de maneira semelhante. Então, enquanto os deputados eleitos, eles tendem a fragmentar, ter os seus votos muito mais dispersos em todo o Estado, os suplentes vão concentrar muito mais seus votos. Alguns partidos como PP, PT e PTB, que têm uma trajetória reconhecida aqui no Rio Grande do Sul e justamente tem uma maioria aqui de representação, durante esse período que eu analisei, né, alguns dos parlamentares eles vão estar inseridos nesse padrão de dominância. Realizando também esse levantamento daquela tabela que eu mostrei para vocês, dos 25 municípios que foram mais beneficiados com emendas, a gente verificou que Porto Alegre, por exemplo, que é justamente a cidade, o município que tem a maior quantidade de eleitores, é uma das que recebe uma boa parte de recursos vindo para cá. Além disso, ao aplicar o índice de conexão nas 3 legislaturas, o que os meus resultados demonstraram é que se segue conforme que a literatura aponta. Existe realmente uma parcela de deputados que vai destinar a emenda com o objetivo de beneficiar os municípios que são eleitoralmente importantes, mas esse comportamento ele não é uma regra, nem todos eles vão conferir maior proporção, vão beneficiar mais suas bases eleitorais, mostrando que esse talvez não seja o principal objetivo dos parlamentares quando eles vão participar do orçamento. Além disso, no que tange a intersecção, né, dos padrões de votação com as proporções dos deputados eleitos, que destinam maiores emendas, a legislatura que apresentou uma coerência foi de 53. Então, o que eu estou querendo dizer é que nessa legislatura, aqueles deputados inseridos nas votações de não dominância realmente beneficiaram menos suas bases eleitorais, enquanto aqueles inseridos nos padrões de dominância beneficiaram mais suas bases. Nas outras legislaturas, essa relação entre tipo de votação e liberação de emenda, né, teve pouco sentido. Além disso, na legislatura de número 53 e 54, é que os deputados do PT e do PP vão exibir o perfil daqueles políticos que vão atuar em prol de levar valor maior para suas bases, conforme que eu supunha, justamente por causa dos seus deputados inseridos nos padrões de dominância, né, pelo menos um, mas é só na legislatura de número 53 e 54. Já para os deputados eleitos pelo PDT, PCdoB e alguns outros que elegem só um deputado, eles também apresentam característica de transferir mais recursos às suas bases. Então, aqueles que conseguem eleger um tendem a transferir mais recursos para aqueles 15 municípios que mais votaram neles. No entanto, né, aqueles que fazem parte do PTB, que também estão incluídos no perfil de dominância,
eu observei um comportamento oposto. Eles tinham uma votação, como eles tinham uma votação de dominância, eu esperava que eles levassem mais recursos para suas bases eleitorais, mas não foi isso que eu vi durante esse período que eu analisei. É isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui na apresentação. Obrigado, Maria Alice, pelo trabalho, belo trabalho. Bom, agora nós partimos para a sessão de perguntas para os apresentadores de hoje, tanto para o trabalho da Maria Alice, que ela acabou de apresentar, como o trabalho do André e da Lídia. Eu vou habilitar o som para todos, ou, quer dizer, pode fazer perguntas por áudio, né? Ou, se preferirem, perguntas pelo bate-papo ali. Paulo, eu não fiz teste de correlação nas reeleições, mas alguns estudos mais recentes, eles vão dizer, se eu não me engano, eu posso te mandar até, mas a Lara Mesquita vai dizer que não dá para dizer que existe uma correlação entre as reeleições e levar recurso, levar emenda, que ela não conseguiu ver isso nos testes dela. Eu não vi no meu, mas nos testes dela ela não conseguiu perceber isso. Maurício. Maurício, tu podes encaminhar a tua pergunta ou por áudio ou pelo bate-papo. Eu tentei abrir o áudio, não sei se vocês estão vendo, mas enfim, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então, primeiramente... Pode falar, Maurício. Primeiramente, gostaria de parabenizar os trabalhos, né, dar boa tarde a todos também. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Fui orientado no doutorado pelo professor Marenco e justamente fiquei impressionado porque são pesquisadoras relativamente iniciantes, né, no final da graduação e início do mestrado, e fiquei impressionado com a qualidade dos trabalhos, né? Então aí estão de parabéns. Eu tenho alguns comentários a falar sobre o primeiro trabalho, a apresentação do professor Marenco e da Lídia, né? E sobre o trabalho deles. Eu justamente estou fazendo aqui um artigo, terminando um artigo, fazendo uma revisão da literatura sobre a relação entre políticas públicas e partidos políticos, né? O quanto impacta como variável independente os partidos políticos. E justamente no estudo de vocês, eu vi uma coisa que está ocorrendo com certa frequência, que vocês não encontram esta relação, né, com o partido político como uma variável. Algumas coisas só que eu tenho a dizer em relação a gasto público, dos estudos que eu tenho visto e tal, alguns comentários mais críticos que eu posso perceber. Uma das coisas é que gastos mais altos não necessariamente se referem a melhores políticas públicas ou políticas públicas diferenciadas. Às vezes a eficiência, né, desses gastos públicos ela tem que ser analisada. Já existem estudos sobre isso e tal, etc. Embora seja de alguma preferência ter maior ou menor gasto. A segunda é que muitas vezes existe né, uma espécie de pouca autonomia do prefeito, né? Isso aí eu discutia já na graduação com o professor Madeira, que está nos ouvindo aqui também, que muitas vezes os prefeitos, por mais à esquerda ou à direita que eles possam ser, ter preferências distintas, né, eles têm uma redução na sua autonomia, às vezes justamente por causa da responsabilidade fiscal e também pela questão dos mínimos constitucionais a serem aplicados em saúde e educação, como foi relatado no trabalho, né, que talvez não determinem tanto essa diferença, né, entre aumento de gastos
e o partido político. E uma coisa importante, só para finalizar, é que eu acho que nós temos que, nesses estudos, começar a analisar qual o grau que existe, como é que é a composição das câmaras de vereadores, por exemplo. Porque muitas vezes, apesar do executivo ter uma prioridade na elaboração do orçamento, o legislativo, com seus vereadores, pode vir a mudar, né, essas preferências de recursos de gastos públicos. Isso pode ser uma variável importante nos próximos estudos, né, não somente o partido que está no executivo, mas também a composição da Câmara. Claro que o ideal talvez fosse saber a coalizão daquele governo, mas aí realmente para um estudo mais abrangente, como o que vocês fizeram, ficava mais complicado. Mas mais uma vez, estão de parabéns. Obrigado. Obrigado, Maurício. Um abraço. Oi, eu vou tomar liberdade de responder, não sei depois se o professor André vai querer comentar. Acho que isso que tu citou da eficiência do gasto é uma dimensão que se abre, né, com esse tipo de estudo que a gente está fazendo, porque uma vez que tu vê que o gasto varia, ter mais ou menos gasto é uma dimensão, né? Tu analisar a eficiência dele, se é bom ou ruim, né? Por exemplo, o município pode estar gastando mais em educação porque ele está contabilizando nessa porcentagem de educação um professor alocado como no gabinete do prefeito, por exemplo. Ele também pode estar alocando menos na saúde porque ele está alocando em saneamento, que é um problema de fato daquele município. Então, essa dimensão da eficiência é bem mais complexa de analisar, mas eu acho que o estudo que a gente traz é justamente mostrar que existem essas variações, elas existem, e que a própria realidade exige certa discricionariedade dos municípios. Então, que essa autonomia dentre eles é isso. Em relação aos partidos que tu citou, é bem complicado de achar esse tipo de análise, porque, como tu falou, eles estão em coalizões, a gente trabalha com questões ideológicas dos partidos, que a gente sabe que dentro dos municípios a ideologia, ela muitas vezes se difunde de maneiras diversas, né? Então, não necessariamente um partido de esquerda é de esquerda em todos os tempos, que a gente analisar nos próximos estudos também, e incluindo mais variáveis que aproximem mais a gente da realidade. Não sei, acho que o professor quer falar, depois a gente responde o Sérgio, não sei. Só dois comentários. Em relação ao Maurício, a gente não, digamos, é uma questão relevante, obviamente, a questão da eficiência. O André Rebelo, que é foi um orientando meu de doutorado, defendeu ano passado, e acho que ele já tem um artigo que saiu na revista Administração e deve sair um outro agora, provavelmente esse ano, na RAP. E aí a questão dele é um pouco por aí. A variável dependente dele foi tentar pegar o impacto das políticas e o problema da eficiência, enfim, o impacto das políticas. No nosso trabalho isso não está. A questão toda é ver qual é o grau de autonomia do gestor local, do governo local, para tomar decisões sobre gasto e implementar suas preferências, a partir de uma posição dominante na literatura que diz, olha, não faz sentido analisar os orçamentos, porque, na verdade, eles são completamente engessados, sobretudo em função dos condicionantes constitucionais. Em relação à questão dos condicionamentos constitucionais, eu acho que aí sim a gente já tem um resultado que é razoável, que é o seguinte, quer dizer, mesmo quando a gente olha a educação, como mostrou muito bem a Lídia antes, olha a educação e saúde, que são os dois mais regulados, por exemplo, na educação, na distribuição ali, o quartil superior de gastos situa-se entre 35% e 56% dos gastos municipais. Ou seja, os 25% municípios que mais gastam em educação gastam acima de 10% do mínimo exigido. Quer dizer, então a despeito dos condicionamentos, enfim, a margem, isso é o que a gente quis mostrar, a margem de decisão, o grau de decisão dos municípios é bastante razoável.
A questão do Maurício sobre as câmaras também é procedente, mas aí tem um problema da escala, do N. São 5.000 municípios. A gente pegou um pouco menos por problema da disponibilidade dos dados e da própria confiabilidade. Tinham dados assim que tinha uma rubrica lá com mais de 100% do orçamento. A gente teve que simplesmente eliminar coisas desse tipo para não incorrer em erro. Então, deu um pouco menos de 5.000 que a gente analisou, não tem como considerar as câmaras. A gente tentou uma proxy disso, que foi o percentual de votos do vencedor, para tentar ver, bom, que medida, né, isso aí pode afetar ele enfrenta, digamos, poder de veto, alguma coisa assim no legislativo, enfim, qual é o tamanho, né, da coalizão do vencedor. Isso não se mostrou estatisticamente significativo. Eu acho que mais importante, e é uma coisa que a gente ainda não, eu acho que é uma continuidade do trabalho, algo que a gente ainda não enfrentou, mais importante em termos de inelasticidade das escolhas, né, ou de rigidez, ou de limites para as escolhas, é alguma coisa associada a path dependence, ou seja, digamos, um partido de esquerda. Outros trabalhos já mostraram que não afeta muito gasto social com ideologia, né? Então, um partido de esquerda entra, bom, ele vai ter que lidar com orçamentos que já vêm, né, de administrações anteriores. Tem um padrão de dependência de trajetória que não é simples de alterar. Eu acho que isso é mais significativo do que os constrangimentos federais. Muito rapidamente, em relação às questões do Sérgio, só passei de olhos, sim, eu acho que até a Lídia apresentou, a gente considerou o desvio padrão em relação à média para fazer aquela escala num dos slides. Os modelos foram rodados, né, em relação a cada variável e a cada, se eu entendi bem, a cada variável dependente, e é interessante, acho que a gente pode pensar bem a questão do modelo sugerido no item 3 pelo Sérgio. Não sei se a Lídia quer falar alguma coisa em relação a isso. Eu queria comentar ali que o Sérgio, até agora nas leituras que estou fazendo para o TCC, eu li um artigo usando esse modelo que parece ser bem interessante mesmo. E referente à questão dos modelos, realmente ela foi rodada separadamente mesmo. É isso. Eu coloquei ali uma questão para a Maria Alice. Sim, Manuel. É o seguinte, deixa eu ver aqui, eu até procurei o artigo direitinho. O Bayon e o Couto, eles vão publicar um artigo bem mais novo, justamente fazendo essa análise de ver se o... Não, peraí. A tua pergunta foi se a participação dos partidos no governo federal e estadual e eu acho que eu não entendi a tua pergunta, porque na verdade eu ia trazer para ti era o seguinte, do papel dos ministros na execução dessas emendas. Mas eu acho que não foi isso que tu quis me perguntar. Sim, é isso aí, exatamente. É isso? Tá, então, o Bayon e o Couto, eles vão justamente confirmar nesse trabalho deles mais recente, que eu acho que é de 2019, que existe sim uma relação entre a liberação dessas emendas para os deputados inseridos no mesmo partido do ministro. Ok, obrigado. Nada. Parabéns. Agora uma outra questão para a Maria Alice, do Sérgio. Bom, primeiro eu vou responder a 2. Como eu não analisei todos os anos daquela legislatura, da legislatura de número 55, eu só analisei os anos de 2016 e 2017, eu não posso dizer se esse comportamento de direcionar as emendas para o município não se alterou. Se eu não me engano, o Lago, ele fala que nos últimos 2 anos os deputados tendem a mandar mais emendas para os municípios do que para os estados. Eu não posso te dar certeza dessa afirmação, mas
na tese dele, ele faz um levantamento justamente dos primeiros 2 anos de envio de emenda e nos últimos 2 anos, de como é que é o comportamento. Então, pode ser que esse comportamento para essa última legislatura que eu analisei, ele tenha se alterado. Isso pode ser um comportamento só para esses primeiros 2 anos. Em relação ao critério de dominância e não dominância, e fragmentado e concentrado, sim, essa questão de analisar principalmente a dominância é por causa do trabalho, do método do Carvalho, né? Porque o Carvalho ele vai dizer que é principalmente aqueles que estão inseridos na categoria de dominante que vão levar mais recursos para suas bases. Mas eu queria também entender se existiu uma diferença na forma como os deputados eleitos e suplentes são votados. Então, na verdade, esse critério, essa tipologia, ela é importante, por exemplo, para, como eu falei, os deputados que são eleitos têm uma votação muito mais dispersa, enquanto os suplentes, vão ter uma votação muito concentrada. Seria nesse sentido, de ver essas diferenças de padrão de votação por deputado, eleito ou suplente. Eu acho que é isso. Ok, obrigado, Maria Alice. Mais alguma pergunta para os palestrantes? Bom, então eu quero agradecer a todos pela participação, agradecer o André, agradecer a Lídia, agradecer a Maria Alice pelas apresentações, pelas belas apresentações, e lembrá-los do próximo encontro, que será dia 22, a próxima quarta-feira, com a apresentação da professora Maria Isabel Doll, professora aqui da URGS, do PPG em Políticas Públicas, do Leonardo Gelinski, aluno do doutorado de Políticas Públicas, também aqui da URGS. O trabalho se chama A Democracia que Não Foi, Análise da Bibliografia sobre o Processo Constituinte e a Constituição de 1988. E a segunda apresentação do professor Rafael Madeira, que é professor da PUC, e no trabalho conjunto com o Dirceu Gerardi, que é da USP, pós-doc USP, se não me engano, e do Marcos Paulo dos Reis Quadros, que é aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Trabalho intitulado Evangélicos Católicos e Ação Legislativa, o padrão secular da atuação da bancada religiosa na Câmara dos Deputados de 2011 e 2018. Então, nos encontramos na próxima quarta-feira. Um abraço a todos.